né? Na verdade, estou gravando pela segunda vez já, porque eu gravei antes e eu tava muito calor, eu acabei suando, comecei bem o vídeo, quando eu terminei no final, eu tava todo ensopado de suor, daí ficou muito feio o vídeo. Daí agora eu tirei a camisa para gravar aquele. Bom, eu gravei esse vídeo para falar das minhas principais dificuldades com o inglês, tá? Que assim, na verdade foram várias, mas excepcionalmente teve duas que eu gostaria de destacar, porque eu sei que todo mundo provavelmente tem essas mesmas dificuldades quando está começando. A primeira é sobre a pronúncia, todo mundo tem dificuldade com a pronúncia quando está começando, e a segunda é sobre a questão das expressões, tá? Como são muitas expressões em inglês, e você vê isso direto em filmes e séries e tal, acho que todo mundo tem meio que uma dificuldade para pegar isso no começo. Bom, sobre a pronúncia, eu acho que assim, particularmente, você não tem que ficar muito pilhado, tá, no começo, você tem que sempre tentar praticar, sempre tentar melhorar a tua pronúncia, tentar imitar o máximo possível a forma que os nativos falam, mas eu particularmente eu não foco muito nisso, tá? Eu procuro não ficar muito pilhado com isso. Eu vou sempre treinando, sempre tentando melhorar, mas tem coisas que, apesar de eu estudar inglês já há um bom tempo, tem muitas coisas que eu ainda não consigo pronunciar direito, tá? Por exemplo, think, que na verdade é think, muitas vezes às vezes eu erro, às vezes eu pronuncio certo, às vezes eu pronuncio errado, tá? Mas eu acho que é uma coisa natural, acho que com o tempo você vai pegando. E por que eu digo que você não deve ficar tão pilhado com isso? Porque eu era muito neurótico com a questão da pronúncia, até que eu percebi, até que eu tive aula com um professor americano, era um professor nativo, e que falava português. E, cara, o português dele, assim, era um português muito bom, mas você percebia que ele não pronunciava as coisas da forma, tipo, da mesma forma que a gente, não era igual um brasileiro, entendeu? Então, assim, porra, se os americanos não têm essa obrigação de falar o português idêntico, por que a gente teria, entendeu? Então, assim, acho que é meio que colocado uma certa neura, assim, nas pessoas que elas têm que pronunciar perfeito. Eu acho que não é bem assim. Acho que você tem que tentar sempre melhorar, sempre pronunciar o mais possível, mais parecido possível, mas não necessariamente que você vai ficar neurótico com isso, tá? Então, assim, relaxa da pronúncia, que é uma coisa que você vai trabalhando com o tempo, então você vai ter tempo para você aprender. Outra coisa é a questão das expressões, tá? Isso também é importante falar, que assim, as expressões são muitas que aparecem, principalmente nos filmes, nas séries, você vai ver muita expressão, e eu sugiro assim, que você tente aprender o máximo possível. Eu no começo, eu focava muito em traduzir, entendeu? E isso tá errado, principalmente com expressões, porque expressão é uma coisa que você não traduz, é uma coisa que você vai aprendendo, você vai assimilando, e você vai aplicando no teu cotidiano, tá? Você vai aplicando ao longo do teu aprendizado. Quanto mais expressões você conseguir aprender e você conseguir aplicar, mais fácil vai ficar para você entender o que os outros estão falando e para você se comunicar também, tá? Porque, tipo, assim como nós também utilizamos bastante expressões, os americanos, enfim, utilizam também bastante expressões. Você vai ver isso muito em filmes e séries, tá? Então a minha dica é que você pesquise no próprio YouTube, tem vários vídeos que falam sobre expressões e ali você encontra várias delas, tá? E tenta aprender o máximo possível, não fica tentando traduzir muito, tá? Apenas aprende a expressão e tenta aplicar no teu dia a dia quando você estiver falando, tá? Essas são as minhas duas dicas, tá? Não fica neurótico com a pronúncia, é uma coisa que você vai pegar com o tempo. E sobre as expressões, pesquisa o máximo possível, tenta assimilar o máximo possível, que isso com certeza vai te ajudar a desenvolver o teu inglês, tá? São as minhas dicas de hoje e é isso aí, não tem mais nada para falar.